E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa história, uma que parece roteiro de filme, sabe? Vamos analisar uma antiga profecia, lá do livro de Isaías, capítulo 19, que conta a história dramática da queda de uma superpotência e depois de um futuro que ninguém poderia prever. Bora lá? Para começar, já parou para pensar nisso? Se uma nação inteira pode, de verdade, ruir a partir de si mesma, sem precisar de um inimigo externo? Pois é, essa é exatamente a pergunta que prepara o terreno para a abertura sombria da profecia que a gente vai ver agora. Bom, e é aqui que o primeiro ato da nossa história começa. Um julgamento divino é anunciado, e não é contra qualquer nação, não, é contra o Egito, uma das maiores e mais poderosas civilizações do mundo antigo. Olha a força dessa imagem. A chegada do juízo é descrita de um jeito direto, dramático. Não tem aviso, não tem negociação. É uma presença avassaladora que chega e abala os próprios fundamentos da nação, tanto seus deuses quanto o coração do seu povo. Agora, o que é mais interessante aqui é a natureza desse colapso. O texto detalha uma desintegração social completa. E o ponto-chave é que ela não é causada por um invasor. Ela explode de dentro do próprio Egito. E a primeira peça do dominó a cair é a coesão social. O texto descreve um cenário onde os próprios egípcios se voltam uns contra os outros. O país mergulha num conflito interno generalizado. E aqui a gente vê os detalhes dessa implosão. Irmão contra irmão, cidade contra cidade. A profecia descreve uma anarquia completa que vai corroendo todas as relações. O resultado? Um povo totalmente desmoralizado, governado por uma liderança opressora, tirânica. E o colapso não para no social, ele vai além. Chega na ecologia e na economia. O rio Nilo, que era a alma, a força vital do Egito, vai secar. Isso mostra de um jeito muito poderoso como a ruína de um único recurso natural pode simplesmente destruir as principais indústrias de uma nação. Da pesca à tecelagem, deixa todo mundo no desespero. Tá, e no meio disso tudo, cadê a liderança? O texto faz um contraste bem forte aqui. De um lado, os títulos, a herança, filhos de sábios, filhos de reis antigos, mas na prática a realidade era outra. Seus conselhos são descritos como tolos, brutos, eles acabaram levando a nação ainda mais para o buraco. Então, o cenário é esse. A nação chegou no fundo do poço. E é exatamente aqui, nesse momento de desespero e vulnerabilidade total, que a narrativa começa a virar de um jeito impressionante. A nação inteira é tomada por um medo profundo, um pavor que não vem mais da guerra civil ou da fome, mas de algo maior, uma força externa que eles não conseguem controlar. E é essa vulnerabilidade total que prepara o terreno para uma mudança radical. E aqui, a história dá uma guinada de 180 graus. Onde antes só existia julgamento e destruição, a profecia, de repente, aponta para um caminho de cura e restauração. É algo que ninguém esperava. E qual o primeiro sinal concreto dessa mudança? O texto diz que 5 cidades no Egito vão começar a falar a língua de Canaã e a jurar lealdade ao Senhor. Pode parecer um começo pequeno, mas é um sinal muito poderoso de que a transformação está vindo de dentro. No meio daquela angústia toda, o povo vai clamar por ajuda. E a profecia afirma que, em resposta a esse clamor, um salvador, um protetor vai ser enviado para libertá-los dos seus opressores. Esse talvez seja o ponto mais paradoxal e central de toda a profecia. A mesma fonte do julgamento se torna a fonte da cura. A ideia aqui é que o ato de ferir foi o catalisador que fez o povo se voltar, buscar ajuda. E essa busca é o que leva diretamente à restauração. Mas a profecia não para por aí, não. A visão final é ainda mais radical. Não se trata só da restauração do Egito. Se trata de uma aliança sem precedentes entre inimigos históricos. Para a gente ter uma ideia do choque que isso representa, precisamos lembrar da geopolítica da época. Egito e a Síria eram as 2 superpotências rivais do mundo, sempre em guerra. E Israel era o reino pequeno que vivia sendo esmagado no meio dos dois. E aí a profecia descreve uma nova ordem mundial. Primeiro, uma estrada literal ligando os antigos inimigos. Segundo, eles não só vão coexistir, mas adorar juntos. E por fim, Israel se junta a eles como um parceiro igual, não mais uma vítima.
E a profecia termina com essa bênção inacreditável. Pensa na radicalidade disso. O Egito, o poder imperial que escravizou Israel por séculos, é chamado de meu povo. A Assíria, o império brutal conhecido pelas deportações em massa, é chamada de obra de minhas mãos. Títulos de intimidade e honra que antes eram reservados só para Israel, agora são estendidos aos seus maiores adversários. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Essa análise mostra uma jornada da desintegração completa até uma unidade que era inimaginável. Será que a ruína total pode, de alguma forma, se tornar o terreno fértil para a reconciliação mais profunda? A questão fica no ar.